Estamos de volta nesta segunda-feira para abrirmos mais uma sequência de 5 episódios, 5 programas aqui na Rádio RCS, bem como no nosso Facebook da rádio e também no Hope Channel Portugal, em hopetv.pt. Nós estamos cá diariamente neste horário para abrirmos a Palavra de Deus, para podermos deixar que a Bíblia fale ao nosso coração. Ao longo de várias semanas temos vindo a falar sobre o Espírito Santo, as características do Espírito, qual é o papel que o Espírito Santo desenvolve em cada um de nós, particularmente, mas também enquanto comunidade de crentes. E tem sido fabuloso podermos ter estas conversas, sempre muito bem acompanhados com o Pedro Esteves, que diariamente está connosco para abrirmos a Palavra de Deus e assim podermos desfrutar das bênçãos do nosso Deus. Vamos iniciar esta semana com uma passagem bíblica. Vamos pedir-lhe que abra a sua Bíblia, se a tiver à mão, no capítulo 15 de São João, e vamos ler um versículo, o versículo 7. Diz São João, capítulo 15, versículo 7, diz: "Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito." Estas foram palavras de Jesus, digamos, para os seus discípulos e para nós também. Pedro, porquê é que é tão importante que as nossas orações que fazemos diariamente a Deus ou com muita frequência estejam, no fundo, focadas em Jesus e que as suas palavras estejam em nós? Eu creio que a principal razão para lermos estas palavras de Jesus como uma necessidade, um instrumento a nosso favor, esta ideia de termos que permanecer nele e as palavras dele em nós, e só assim é que as nossas orações, no fundo, fazem sentido e Deus pode ouvi-las, é porque fora desses dois grandes pilares, vamos dizer assim, portanto, permanecer na palavra de Deus e Ele em nós, fora disso, o risco de nós nos tornarmos egoístas e de pedirmos, no fundo, e orarmos a Deus para a nossa satisfação pessoal era enorme. Eu digo era, não é que isso não aconteça, porque eu creio que essa é uma das tentações, consciente ou até inconscientemente, que nós, como cristãos que oramos, lidamos constantemente. Porque nós, muitas vezes, nós sentimos necessidades, sentimos que precisamos de coisas na nossa vida, temos, claro, objetivos, e por vezes é difícil estabelecer a fronteira entre os nossos interesses pessoais ou gostos pessoais, mesmo que não sejam negativos em si, não é? Mesmo que sejam coisas positivas, muitas podem ter uma índole egoísta, no sentido em que o meu objetivo é o prazer ou a satisfação pessoal. E toque muito o impossível, provavelmente, para Deus, não é? E isso esse nosso possível e desejável pode precisamente tocar no impossível de Deus. Não é o impossível por Ele não ter a capacidade de o fazer, é por Ele saber que não é o melhor para nós. Como Deus de amor, é impossível Ele dar-nos. Exatamente. Por vezes a impossibilidade de Deus é fazer o que para nós seria pior. E nesse sentido, nós nunca podemos esquecer que a tendência natural do ser humano é o egoísmo. É a satisfação pessoal. A nossa natureza não nos impele a querer primeiro pensar no bem de outro, ainda que seja Deus. É o nosso bem pessoal. É por isso que, no fundo, a experiência cristã, a luta para que o Evangelho na nossa vida se solidifique e dê fruto, é essa luta por vencer essa natureza egoísta. No fim de contas, nós, como sabemos que Deus, como nosso Criador, quer o nosso bem, nós, à medida que pedirmos e orarmos a Deus, e Deus for respondendo à nossa oração, será sempre para o nosso bem. E será sempre aquilo que é o melhor para nós. Mas isso, com frequência, colido com a nossa ideia do que é melhor, do nosso interesse pessoal. Aliás, quando quando Jesus resumiu o que é a lei, Ele não apontou propriamente para nós, mas apontou primeiro para Deus e depois para os outros, ou seja, descentralizou de nós e apontou claramente para os dois focos principais. Nós só estamos no final, porque Ele, apesar de tudo, diz amar o próximo e a nós, e amar os outros como a nós mesmos. Portanto, o amor a nós próprios, uma emoção, sentimentos positivos em relação àquilo que nós desejamos para a nossa vida, são desejáveis. E eles vão sempre orientar-nos, como é evidente. Mas um coração transformado nas orações, porque vamos durante esta semana focar-nos um pouco no conceito do Espírito Santo e a oração, a relação do Espírito Santo com a nossa vida de oração e também com a nossa vida de estudo da Palavra de Deus, que são realmente dois grandes pilares também da vida cristã.
E nós percebemos que o Espírito Santo realmente é também quem nos pode guiar a esta virtude na nossa vida de oração. Então, nas nossas orações, nós temos que ter Jesus e a sua palavra em nós. Sem dúvida. Portanto, nós temos que permanecer nele. Portanto, esse permanecer nele, no fundo, é esta ideia de que nós queremos desfrutar da companhia de Deus. Esta é uma das grandes verdades sobre oração, a qual precisa de ser bem entendida e depois também bem aplicada, é que a oração não é meramente um meio do qual dispomos para fazer pedidos a Deus ou apresentar-lhe listas, seja do que for. A oração é um meio de relacionamento. Por isso, nós temos que aprender a desfrutar de Deus. Há uma frase que eu gosto muito, escrita há já umas largas, muitas dezenas de anos, por Ellen White. É uma frase que eu decorei, ou penso nela com alguma frequência. A frase é muito simples. Compreender e desfrutar de Deus é o mais elevado exercício que um homem pode exercer. Portanto, compreender e desfrutar são como que estas duas faces desta moeda. Portanto, eu compreendo Deus. A oração é uma das maneiras de eu entrar em relacionamento com Deus para o conhecer, e ao fazer isso, no fundo, o meu objetivo também é desfrutar dele. Aliás, portanto, Ellen White até diz que a oração é o respirar da alma, não é? É o respirar da alma. Portanto, nós fazemos-la de uma forma natural porque estamos em busca do Deus a que amamos. E, portanto, esse aprender a desfrutar de Deus, acho que é uma boa maneira de compreender, ou talvez por colocar de uma maneira mais prática o conceito que lemos nas palavras de Jesus de permanecer nele, não é? Estar nele. É isso, é ter um tipo de relacionamento com Deus, em nome de Jesus Cristo, que nos permita alimentar dele. Mas esta relação com Deus é uma relação tão aberta que ele chega ao ponto de dizer pedireis o que quiserdes e vos será feito. Precisamente, porque quando nós estamos numa dinâmica de relacionamento com Deus, em que o nosso propósito é conhecê-lo, desfrutar dele e estar em relacionamento com ele, quando isso acontece, o meu interesse na vida de oração não é ir à presença de uma espécie, agora permite-me usar esta imagem. Às vezes a nossa vida de oração, a de um qualquer cristão, pode de repente assemelhar-se um bocadinho àquela infantilidade, vamos chamar-lhe assim, da relação entre uma criança e o Pai Natal. Pronto, a criança que foi ensinada, ou que pelo menos tem aquela ideia mística do Pai Natal, sabe que é um ser que está a algures, não sabe bem onde, sabe que ele pode trazer-lhe alguma coisa de boa numa altura do ano. Então, eu estou aqui a usar esta imagem. A relação infantil com o Pai Natal é de que há um ser místico que me vai dar alguma coisa se tudo correr bem. Mas a criança não anda durante o ano a alimentar uma relação com o Pai Natal. Ela não tem interesse no Pai Natal. Não é alguém com quem ela quer ter uma relação. Até porque mesmo os pais e nas escolas, as pessoas, como é um ser que não existe, não podem alimentar a ideia da criança ter uma relação. Ela só tem que pensar com ele naquela altura do ano. Isto é um pouco isto. Nós, por vezes, corremos o risco de uma certa infantilização do nosso relacionamento com Deus na vida de oração, quando usamos a oração para aqui apresentar uma certa lista de necessidades, quando, na essência, a oração é um meio de relacionamento. Se for desta forma, há sem dúvida que então nós podemos estar seguros que estamos a usar a oração da maneira certa, que é para estarmos com Deus, para nos alimentarmos dele, para permanecermos nele. E aí sim, podemos compreender a promessa de Jesus de que tu podes pedir o que quiserdes. Porque quando estamos a falar com o tal amigo, essa relação de amizade que a oração ajuda a solidificar, nós, por um lado, somos capazes de dizer ao nosso bom amigo aquilo que sentimos necessidade, mas também somos capazes de compreender o que ele quer para nós é o melhor. Fica aqui, então, estas palavras de sinceridade, mas ao mesmo tempo de apelo, para que você saiba usar a oração para o seu próprio proveito, no sentido em que Deus estabeleça em si aquilo que Ele tem para lhe oferecer e não tanto aquilo que você considera ser importante que Deus estabeleça em si. Fica aqui esta certeza de que ainda temos muito para falar e por isso começamos esta semana. Vamos estar aqui todos os dias desta semana até ao final, até sexta-feira, neste mesmo horário, nesta que é a sua rádio e também, se nos quiser ver, no Facebook da Rádio RCS e no canal Hope Channel Portugal. Voltamos amanhã com mais uma Bíblia Fala.